Bom dia, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é dia 25/4 e nós vamos dar andamento ao nosso curso de Economia Política. Hoje nós vamos falar sobre a moeda. Tá? Qual que é o objetivo da aula? Basicamente apresentar a ideia de ordem monetária e sistema financeiro nacional. Então, basicamente, eu vou comentar em que artigo da Constituição a gente trata sobre o papel de emissor da moeda no Brasil. Vamos falar um pouco sobre moeda e falar sobre a base monetária nacional. Nós já conversamos um pouquinho sobre moeda em aulas anteriores, eu vou estar só retomando alguns conceitos e acrescentando outros. Não está aí também, mas nós vamos falar um pouco sobre inflação, que a gente já havia começado a falar em aulas anteriores. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a história da inflação no Brasil dos últimos, 70 anos mais ou menos. Tá? Só para vocês terem uma noção histórica, né? Por que eu falo que o Brasil é um país que é alérgico à inflação, né? Porque nós temos uma história relativamente recente de inflação alta e de alguma maneira gerou muitos transtornos econômicos, muito empobrecimento, então vale a pena a gente recuperar um pouco dessas informações. Tá? Então, a ordem econômica ela é tratada na Constituição Federal no artigo 170. Hoje eu vou falar de uma particularidade que é a ordem monetária, que está no artigo 164. Então, o artigo 164 ele diz o seguinte, que a competência da União para emitir moeda será exercida exclusivamente pelo Banco Central. Parece um pouco óbvio, né, que a gente estabeleça um órgão específico para produzir a moeda, mas daqui a pouco vai ficar mais evidente por que a gente precisou fazer isso historicamente. Isso não é recente, isso já tem um bom tempo. Por que padronizou-se em escala global apenas uma instituição de cada país ficar responsável pela emissão de moeda, tá? Então, no caso do Brasil, nos demais países, é o Banco Central, tá? Vou só fazer um comentário rápido a respeito dos parágrafos 1 e 2. Então, no primeiro parágrafo, está dizendo que é proibido, é vedado ao Banco Central conceder empréstimos ao Tesouro Nacional, empréstimos ao Caixa do Brasil. Então, o Banco Central não pode emprestar dinheiro diretamente para o governo, vamos dizer assim, para o Estado brasileiro. Entretanto, o parágrafo 2º diz que o Banco Central poderá comprar e vender títulos de emissão do Tesouro Nacional com o objetivo de regular a oferta de moeda ou taxa de juros. Ou seja, é muito importante vocês terem isso em mente, porque nas próximas semanas e nos próximos meses vai estar sendo falado muito disso, né? Em função da crise, uma maneira de você, teoricamente, minimizar a crise seria aumentando o consumo, e para aumentar o consumo você tem que colocar mais dinheiro na economia. Então, uma das possibilidades seria o Estado brasileiro sustentar o crescimento, ele emitiria dinheiro e possibilitaria que esse dinheiro chegasse à mão da população para aumentar o consumo e assim recuperar a economia e os empregos. Tá? Então, só que a gente sabe pelo parágrafo 1º que é proibido o Banco Central emprestar dinheiro para o Brasil. Entretanto, quando o Banco Central põe suas maquininhas na Casa da Moeda para fazer dinheiro lá, o Estado chega e fala assim, eu quero esse dinheiro. Então o Banco Central fala assim, então pera um pouquinho, então me dá um título da dívida aí. Então, na verdade, quando o Banco Central produz dinheiro e o Estado vai usar esse dinheiro, na verdade, o Estado está se endividando, ele está pegando um título, né, um papel, e entrega para o Banco Central o papel e fala, Banco Central, me dá tanto de dinheiro que com esse papel eu prometo pagar você em certa data. Então, esse dinheiro que é fabricado ele não é dado, né? Endividamento, na verdade, aumenta o endivíduo nacional por meio da emissão de títulos. Então, o Estado brasileiro fica endividado. Tá? E aí, o parágrafo 3º ele comenta que o Caixa da União, quando tiver dinheiro sobrando, vai ser depositado no Banco Central. Dos estados e do Distrito Federal, eles vão ser depositados em instituições financeiras oficiais. Então, só da União mesmo, né, do Estado brasileiro, que é depositado no Banco Central. Dos estados de Minas, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Pernambuco, Amazonas, enfim, Amapá, esse cada um deposita em alguma instituição financeira oficial. Tá? Vamos lá, vamos falar sobre a moeda. Então, o que a moeda faz? A moeda, ela racionaliza as trocas. Tá? O que significa racionalizar as trocas?
racionalizar as trocas significa que vai tornar mais fácil e menos comportamental, menos sensitiva a troca. A troca ela vai ser apoiada mais em parâmetros mais técnicos do que intuitivos, vamos dizer assim, né? Bom, como é que começam as trocas entre os seres humanos? Então, as trocas sociais, elas começam basicamente por meio do escambo, né, da troca direta, né? Então, o escambo ele funciona até hoje, tá? Se você tiver uma mercadoria e que você está interessado em adquirir, e quem tem essa mercadoria, ele tem interesse em alguma mercadoria que você tem, vocês podem fazer essa troca direta, tá? Então, o escambo ele sempre existiu, permanece existindo, ainda que de maneira muito particular e muito difícil a gente encontrar no dia a dia, mas em cidades pequenas é muito comum a pessoa, sei lá, produz galinha, quer trocar por leite, ele faz uma troca lá e troca a galinha por leite. Mas isso só funciona quando há, ao mesmo tempo, as necessidades dos agentes da troca, elas combinam. Eu quero que você tenha o que eu quero e vice-versa, tá? E além disso, eles conseguem chegar a um consenso no valor das mercadorias a serem trocadas, na proporção. Então, quando eu falo assim, olha, eu vou trocar 3 galinhas por 20 litros de leite, de alguma maneira, os agentes eles concordaram que seria uma troca justa. Mas à medida que você aumenta o número de pessoas no mercado possibilitando essa troca, fica muito difícil você chegar a um consenso. Porque alguém vai falar, pô, essa galinha aí valia mais do que 20 litros de leite, coisa do tipo assim. Então, uma ideia é encontrar uma mercadoria intermediária que pudesse fazer a comparação entre as duas mercadorias e funcionar como um meio de troca. Então surge a ideia de uma mercadoria moeda. Ainda não é a moeda como nós estamos falando, a moeda mesmo ou dinheiro. Então é uma mercadoria moeda. Então é alguma mercadoria qualquer que ela pode ser, ela é algo valioso que ela pode servir como um meio de troca. Eu tenho uma quantidade daquela mercadoria moeda, troco por alguma coisa, eu vou pegar aquela mercadoria que eu comprei, vou entregar aquela mercadoria moeda para alguém, esse alguém vai pegar aquela mercadoria moeda e vai poder trocar por outra coisa. Tá? Então essa mercadoria moeda ela funciona como um meio de troca. Quais são as características fundamentais de uma mercadoria moeda para ela funcionar, para ela ser considerada como uma boa? Primeiro, a portabilidade. Então é importante que você possa carregar aquela mercadoria moeda para qualquer lugar. Ela não pode ser leve, não pode ser muito pesada, que você não possa carregar. Então imagina pedra. Pô, pedra é bacana, vale a pena como mercadoria moeda, mas dependendo do que você quer trocar, caso for precisar de muita pedra, fica difícil você portar, você carregar aquela mercadoria. Então, para uma mercadoria ser uma boa moeda, ela tem que ter portabilidade. A segunda tem durabilidade, não pode estragar com o tempo. Tá? Então, todo mundo aí já esqueceu uma nota de 10 reais no bolso da calça, foi lavar, depois, quando vai usar a calça, já acha os 10 reais lá no bolso da calça. Puxa, é importante que essa mercadoria, que é a moeda, ela seja durável, que ela não apodreça, que ela não estrague, que ela não derreta, coisas do tipo assim. Outra característica importante, ela tem que ser divisível. Tá? Imagina que tijolo fosse uma mercadoria moeda, fosse algo valioso, o tijolo. Então, eu poderia trocar 2 tijolos por alguma coisa. Mas vamos supor que alguma coisa que eu quisesse adquirir, ela valesse menos de um tijolo. Eu teria de quebrar esse tijolo. Só que na hora que eu quebro o tijolo, ele pode esfarelar, eu posso perder mercadoria moeda nessa troca. Então, uma mercadoria moeda boa, ela tem que ser facilmente divisível. Por isso que a nossa moeda ela tem um centavo, né? Ela é divisível até um centavo. E se você for no posto de gasolina, você vai ver que o preço do combustível ele chega a ser as casas decimais, centesimais, elas chegam a ser menores que o centavo. Tá? A mercadoria tem que ser estável. O que é ser estável? Ela tem que valer uma quantidade hoje e amanhã ela tem que valer a mesma quantidade e na semana que vem ela tem que valer a mesma quantidade. Ela não pode perder valor.
Se ela perde valor, fica complicado você confiar naquela mercadoria para usar ela como um meio de troca. Porque hoje você atribui um valor a ela e na semana seguinte não vale a mesma coisa. Então, gera desconfiança, ela não funcionaria bem como mercadoria moeda. E por último, a aceitação. As pessoas que participam da troca, elas tendem a aceitar aquela mercadoria como se fosse uma moeda. Essa é uma característica muito importante do dinheiro, de uma forma em geral, né? Dentro da sociologia, a gente entende que o dinheiro é uma ficha simbólica, tá? Porque é um pedaço de papel que todo mundo aceita aquilo como, atribui aquele pedaço de papel um valor. No caso do Brasil, se você pega uma nota de R$100 e uma nota de R$2, as duas são azuis, tá? A diferença é que uma é um pouquinho maior que a outra. Mas quando a gente pega aqueles dois papéis azuis, a gente consegue atribuir de maneira simbólica um valendo 2, outro valendo 100, e aquilo, quando você vai no mercado, um traz pouca coisa e um traz bem mais coisa que ele. Tá? Então, a aceitação é fundamental. Exemplos de mercadoria, moeda usado no tempo. Então, sal, tabaco, pele curtida, né? Uma coisa o animal, outra coisa você matar o animal, tirar a pele dele, curtir ela e ela ficar pronta para uso. Então a pele curtida tinha um valor, tá? Ela era usada como mercadoria moeda. Peixes secos, lã, seda, açúcar, alguns dos exemplos aí, né? Então elas eram aceitas porque elas tinham uma certa importância, uma certa raridade, um certo valor que pelo menos simbólico, que as tornava importante, e mesmo material que as tornava importante para aquela comunidade que utilizava aquela mercadoria como moeda. Entretanto, se a gente pegar alguns desses exemplos que eu dei, eles têm, por exemplo, dificuldade com questão de durabilidade, por exemplo. Então, sei lá, açúcar estraga com o tempo, enfim, divisibilidade. Como é que eu vou dividir, por exemplo, um peixe seco? A parte que fica com a cabeça é mais valiosa que a parte que fica com o rabo, enfim, são coisas complicadas. O problema foi, dizer assim, solucionado quando as moedas elas se tornaram metálicas, em a fase do chamado metalismo. Tá? Então, elas se tornaram aceitas porque elas tinham aquelas 5 características anteriores, portabilidade, divisibilidade, durabilidade, etc., e consertava alguns problemas, principalmente a questão da durabilidade e da divisibilidade das mercadorias moeda anteriores. Né? Porém, no quesito divisibilidade, ela também tinha um problema. Né? Se usava um metal nobre para fazer uma moeda, tinha muito valor embutido naquele metal nobre. E como é que eu iria dividir uma moeda para comprar alguma coisa que valesse menos que uma moeda? Então a solução que o pessoal encontrou foi começar a misturar no ouro, por exemplo, um outro metal considerado menos valioso, no caso a prata. Então, essa proporção, né, o pessoal, eles criavam moedas com valores menores, misturando prata ao ouro, e chegava a criar proporções do tipo assim, 15 para 1. Então, 15 para partes de prata e 15 partes de prata para uma parte de ouro. Isso aí gerava alguma confusão, né? Porque quando eu falo em torno de 15 para 1, alguém colocava 16 para 1, 15,5 para 1, entendeu? Então, havia algumas moedas boas, que eram mais precisas, e outras moedas menos precisas, ou batizadas, ou com menos quantidade de ouro do que deveria, né? Então, um pensador da época, ele criou a famosa Lei de Gresham, que diz o seguinte, a chamada Lei da Nota Velha. A moeda ruim expulsa a moeda boa. Então isso acontece com a gente até hoje. Você tem 2 notas de R$5 na sua carteira, uma novinha e uma velha. Quando você vai na padaria comprar alguma coisa com menos de R$5, você nunca dá a nota nova, você dá a nota velha. E foi mais ou menos o que aconteceu nesse tempo aí. Chegou um tempo que o mercado só tinha essas moedas ruins aí, né? Então, um problema dessa... Era difícil você controlar a qualidade dessas moedas aí, tá? Além disso, quando você utilizava o metal como referência, no caso o ouro, quando havia
a descoberta de novas jazidas de ouro, novas minas de ouro, de repente, o que havia de moeda no mercado se desvalorizava. A ideia da inflação, né? Então, como havia uma quantidade de mercadorias para serem compradas fixa, você colocava mais dinheiro no mercado, o dinheiro perdia seu valor. Então, você precisava de mais dinheiro para comprar a mesma quantidade de mercadoria. Então, isso gerava uma confusão, uma complicação no mercado, além de gerar inflação, né? De qualquer maneira, a partir do finalzinho do século XIX, o ouro se torna a referência, né? E essa referência ela passa por quase todo o século XX e vai perder essa sua força no finalzinho do século XX, por volta de 1970. Tá? Então tá aí, o padrão ouro ele foi extinto em 1971. Tá? E foi a partir desse... bom, quem poderia emitir moeda já no século XX todo eram os bancos centrais. Tá? Aquilo que eu comentei na Constituição brasileira é só vamos dizer assim, uma confirmação de um costume que já existia nos países de forma geral. Tá? E de alguma maneira, apesar do padrão ouro ele ter sido o rei no século XX, né, ele tinha alguns problemas. Tá? O principal problema é que, na medida que o planeta ia sendo ocupado, cada vez menos você encontrava ouro. Tá? Então, mas como a produtividade ela sempre aumenta, ela sempre aumentou durante o século XX, significa que você conseguia produzir mais coisas. Tá? Mas se você produzia mais coisas com a mesma quantidade de dinheiro na sociedade, que era quem definia aquela quantidade, era a quantidade de ouro existente, com o passar do tempo, o preço das mercadorias diminuía. Por quê? Porque você tem uma quantidade de dinheiro para comprar. Tá? E você tem uma quantidade de dinheiro para gastar. Essa quantidade de dinheiro é lastreada em ouro. E aí você aumentava a quantidade de mercadorias para a mesma quantidade de dinheiro, cada vez mais essas mercadorias que eram produzidas, elas valiam menos. Tá? Porque tinha mais mercadorias com a mesma quantidade de dinheiro. Então isso é o contrário da inflação, isso é a deflação. E qual é o problema da deflação? Eu já comentei com vocês que a deflação é um sintoma que a economia está sem se movimentar, ela está em crise. Mas vamos supor que ela não estivesse em crise. Então, na medida que a produtividade, a capacidade das empresas e das pessoas a produzir mais coisas e a inundando de mercadorias no mercado, as pessoas iam consumir. Agora vamos supor que chegou um tempo em que as pessoas já estavam saciadas, elas não tinham mais necessidade de consumir. Tá? Olha que situação terrível. O preço continuaria baixando, tá? E não haveria instrumento de controle econômico que o governo pudesse utilizar para estimular a economia. Porque não adiantaria mais abaixar o preço, porque o preço ele já baixava naturalmente. Então será complicadíssimo você tirar um país de uma crise. Tá? Então esse é um dos problemas principais do padrão ouro. Né? Se você não descobre mais dinheiro, com o passar do tempo, o preço das mercadorias cai, e se você precisar ativar a economia, você não tem muitos instrumentos de política econômica para ativar essa economia, restabelecer empregos, coisas do tipo assim. Tá? Por outro lado, caso descobrissem uma nova jazida, uma nova mina de ouro, geraria inflação imediata. Opa, apareceu dinheiro, na hora os preços começam a aumentar. E aí foi o que aconteceu, por exemplo, na Espanha, com a descoberta de ouro na América Espanhola, aí no século XVI, XVII. Tá? Foi o que aconteceu nos Estados Unidos, na Califórnia, no século XIX, com a descoberta do ouro no oeste americano. Enfim, tem esses inconvenientes do padrão ouro. Tá? Então ele é rígido demais para tirar um país de uma crise, tá? Uma crise em que há desemprego, tá? Os preços continuam abaixando, você não tem muito o que fazer. Tá? E se descobre o ouro, inflação, você não tem como segurar, porque surgiu, brotou ouro, tá? Então você não tem como segurar essa inflação. Tá? Vamos ver o que o padrão ouro explicou, nos ajudou a entender a crise de 1930, e porque comparada com a crise de 2008, a crise de 1930 foi muito mais agressiva.
Tá? Então, primeiro, quando aconteceu a crise de 1930, a queda da Bolsa nos Estados Unidos, e que durou os anos 30 todo, e só foi acabar com a Segunda Guerra Mundial, que aí a produção cresceu novamente e acabou o desemprego, vamos dizer assim. Quando aconteceu a crise, o primeiro banco quebrou, os bancos centrais não entendiam que para salvar a economia eles tinham de impedir que o próximo banco quebrasse. E os bancos centrais eles foram deixando os bancos quebrarem um atrás do outro e quebrou tudo. Então, eu já falei para vocês, parece, contraintuitivo na verdade, no começo da crise, tem que ajudar os bancos, não é esquisito? Quem mais tem dinheiro nós temos que ajudar? Exatamente, como nós vamos ver daqui a pouco, a quantidade de moeda que existe, moeda verdadeira mesmo, física, que existe no mercado, é entre 10% e 20%. Então, se todos os bancos quebram, da noite para o dia, a sociedade ela vai empobrecer todo mundo 80%. Nós só vamos passar a ter 20% do que tínhamos. E nesse processo, muitos vão perder tudo e vai haver um empobrecimento geral da população. Então, é por isso que o banco ele é salvo em primeiro lugar. É mais ou menos, como eu falei em aulas anteriores, a ideia da vacina para presidiário. Puxa, eles são umas pessoas, eles estão presos porque eles cometeram crimes, etc. e tal, eles vão ser os primeiros a serem vacinados? Sim. Primeiro que, como eles vivem em ambientes muito povoados, vamos dizer assim, com alta densidade de pessoas por metro quadrado, então, se um ficar doente, fica todo mundo. E como eles estão cumprindo pena, não é uma pena de morte, então eles não estão ali para morrer, eles estão ali para cumprir uma pena em tempo, em anos. Então, a partir do momento que eles vão se adoecendo, eles vão ocupando os hospitais. E aí eles acabam ocupando todas as vagas hospitalares e não sobra mais vaga para as pessoas, para as demais pessoas. Então, é uma medida inteligente você proteger pessoas que têm uma capacidade muito grande de se infectar em função das condições ambientais e sanitárias que eles vivem. Né? Então, parece contraintuitivo, mas quando você pensa um pouquinho, você vê que é muito lógico agir dessa forma. Tá? Milton Friedman, que é um famoso economista do ramo monetarista, né, para os monetaristas, o que importa é a quantidade de dinheiro na economia. Muito dinheiro na economia gera inflação, pouco dinheiro na economia gera desemprego, porque gera deflação, enfim. Muito dinheiro, preço aumenta, pouco dinheiro as pessoas gastam menos, aumenta desemprego. Então você controla emprego e inflação por meio da quantidade de dinheiro que você coloca na economia. Então se tem muita inflação, tira a economia. Se tem muito desemprego, coloca dinheiro para gerar economia e eliminar o desemprego. Tá? Então, por Milton Friedman, a crise de 1930 ela se explica pela pouca quantidade de moeda para estancar a quebradeira dos bancos. Então, inclusive, para os monetaristas, o Estado não precisa ser grande. Tá? O Estado não precisa comprar, ele só precisa injetar dinheiro na economia, que a economia por si só, havendo dinheiro, ela vai se reorganizar. Tá? Já em 2008, o que aconteceu? Com toda essa memória econômica acumulada, o pessoal percebeu, opa, quebrou o primeiro banco, vamos estancar a sangria. O Banco Central americano enfiou dinheiro no sistema, acalmou a população não correu nos bancos para sacar dinheiro, o sistema se equilibrou, vamos dizer assim, de maneira muito melhor do que em 1930. Então, a quantidade de dinheiro na economia, ela segundo a teoria monetarista, ela que determina a inflação e desemprego. Então, você sabendo controlar a quantidade de dinheiro na economia, e quem faz isso no Brasil hoje é o Banco Central, você estaria organizando tanto a questão inflacionária quanto a questão do desemprego. Tá? E quando eu estou falando questão do dinheiro na economia, está relacionada à quantidade de dinheiro, ao valor do dinheiro, né, que é o juro que você paga nele, coisas do tipo. Tá? Continuando na história da moeda aqui, surge a moeda papel. Tá? Ainda não é
papel moeda. Então, como é que funcionou? Se você pegar a história de como o capitalismo ele foi evoluindo do mercantilismo até a Revolução Industrial, na medida que o comércio aumentava, foi havendo uma acumulação de dinheiro. Tá? Foi aumentando o comércio, etc. E tal. Só que complicava, imagina na Idade Média, você carregar uma grande quantidade de dinheiro, vamos dizer assim, e levar de uma cidade para outra. Quando eu falo dinheiro, eu estou falando metal, né? Pegar uma quantidade de ouro aqui e levar para outro lugar, né? Então, surgiu a ideia de você pegar aquela sua quantidade de metal que você tinha, quantidade de ouro, levava em alguma espécie de banco da época, e esse banco ele te dava um papel, esse papel falava, ó, esse papel aqui diz que fulano tem tanto de ouro guardado aqui com a gente. Tá? Então, esse papel, ele declarava que você tinha uma quantidade de dinheiro guardado. Então aquilo valia como se fosse dinheiro mesmo. Então você podia pegar aquele papel, né, aquela letra de câmbio, aquele certificado de moeda, ia comprar alguma coisa e entregava aquele papel, e aquela pessoa sabia que aquele papel representava a quantidade de ouro ou moedas que você tinha depositado naquela casa, digamos, no banco da época. Tá? Então, no início, havia o lastro metálico, né? Está descendo um caminhão aqui, não tem como, se eu fechar o barulho aqui, se eu fechar a janela faz um eco muito grande. Então o caminhão do lixo está passando, só enrolar um pouquinho, porque eu não sei cortar o vídeo, então é melhor eu enrolar vocês um pouco. Beleza. Daí no começo, aquele papelzinho estava dizendo que fulano tinha depositado tanto de ouro lá. Com o passar do tempo, né, os donos desses bancos, né, as chamadas casas de custódia, eles perceberam, poxa, eu tenho muito ouro aqui, o pessoal demora para pegar, então o que eu vou fazer? Eu vou emprestar, eu vou emitir papel mesmo sem estar lastreado em ouro. Tipo, ó, porque eu sei que o cara vai me pagar, então eu confio que ele vai me devolver a tempo antes que o verdadeiro dono do dinheiro venha buscar todo aquele dinheiro. Então, é um sistema lógico, mas ele é muito instável, né? Porque na medida que as pessoas param de pagar suas dívidas, ou como não há um limite de quanto você pode fazer girar esse dinheiro, quanto papel você pode emitir, tá? Muitos bancos quebravam. Então havia uma desconfiança que aquele banco não tinha todo o dinheiro que ele falava que tinha. Alguém ia lá, sacava o dinheiro, o segundo ia lá, sacava, o terceiro via que não tinha dinheiro, todo mundo ia atrás, não tinha mais dinheiro, quebrou o banco. Só para vocês terem uma ideia, entre 1793 e 1820, ou seja, uns 30 anos aí mais ou menos, mais de 700 bancos quebraram. Tá? Foi a partir daí que o pessoal sacou, olha pessoal, não podemos mais permitir que qualquer um possa emitir papel pensando que é ouro. Não podemos mais permitir que qualquer instituição crie dinheiro pensando que... Aqui está o que eu achei. O Google de novo, o guia completo sobre a banca e as pequenas microempresas. Ela pensou que era isso que eu estava falando aqui. É que eu coloco o relógio aí para controlar o tempo de aula. Mas voltando aqui. Então, com o passar do tempo, aquelas casas de custódia, eles foram criando moeda papel, tá? Baseado naquela quantidade de dinheiro de ouro que eles tinham armazenado lá, só que chegou um tempo que eles emprestavam muito mais do que a quantidade de ouro que eles tinham lá, e na medida que as pessoas desconfiavam e iam sacar o seu dinheiro, descobriram que os bancos não tinham, e muitos deles quebraram e levaram muitas pessoas à ruína. Tá? Foi a partir daí que surge a ideia de criar uma instituição, os bancos centrais, e a partir daí que eles começam a gerar o famoso papel moeda. Então, hoje não é mais ouro que lastreia o dinheiro que é produzido e emitido pelo Banco Central. Então é a economia do país. Tá? Então, hoje, né, a gente vive num ambiente, né, que o dinheiro ele não tem um lastro, ele não tem nada material que o segure. Então a gente fala brincando que
é uma peça puramente simbólica, baseada na confiança que nós temos na economia de um país. Tá? Bom, esse é o papel moedinha, a nota de 5, 10, 20 que a gente tem. E também tem uma outra forma de moeda, que é a chamada moeda escritural, que é a moeda que os bancos fazem nascer. Funciona mais ou menos assim. É que a ideia, eu tenho por exemplo, sou funcionário, eu recebo por meio de um pagamento no banco. Então, quem me paga também não pega dinheiro. Ele faz uma transação pelo computador e deposita tantos reais na minha conta. De todo aquele dinheiro que eu pego lá, eu diria que 90% dele eu uso aquele dinheiro por meio de cartão de débito. Tá? Ou seja, é um dinheiro que ele invisível, é um dinheiro bancário mesmo. Ele existe pelos depósito à vista, né, que a gente faz no caixa lá, tá? E corresponde a 80% de todo meio de pagamento que tem. Moeda verdadeira mesmo, no máximo 20%. Tá? Então, alguns exemplos. Então, o meu cartão ele corresponde a mais de 80% de todo o dinheiro que eu negocio. Vou na padaria, gasto R$3 para o cartão de débito. Tá? Posto de gasolina, qualquer coisa eu faço. Tá? Tem que pagar alguma coisa, boleto bancário. Tá? Vou no caixa eletrônico lá, não há dinheiro nessa operação. É puramente, é um dinheiro invisível que ele não existe de maneira material mesmo. Tá? Mas tem uma força simbólica muito grande e funciona. Os TEDs, eu faço um TED ou um DOC de uma conta bancária minha para outra conta bancária minha, eu não vejo um centavo daquele dinheiro. Ele passa pelo ar, ele vai de um computador para outro, eu só recebo no meu celular a mensagem, olha, caiu o TED na sua conta lá, opa, beleza? Então é um sistema de confiança. Tá? Bom, vamos falar um pouquinho das criptomoedas, mas antes de falar das criptomoedas, vamos lembrar um pouquinho o papel da moeda. Eu tinha falado 5 características da moeda em si, né? A moeda como meio de troca. Agora vamos pensar na moeda de maneira mais abstrata, que eu já tinha comentado na aula anterior. Então, o que é moeda? Primeira coisa, meio de troca. Então, isso aqui, ó, meio de troca. Então, eu troco o dinheiro por comida. Então, eu preciso comprar um sanduíche. Então, para eu obter aquele alimento, eu pego meu dinheiro, dou para o cara e o cara troca aquele dinheiro por um sanduíche para mim. Então, é um meio de troca. A segunda coisa que a moeda ela é uma reserva de valor. Então, o exemplo que eu coloquei aqui para vocês. Então, eu morava num sítio. Daí, eu precisei mudar. E eu tinha uma vaca de estimação lá. Então, não dá para eu levar a vaca para o apartamento, nem para a cidade, então eu acabei vendendo a vaca. Tá? A expectativa minha é daqui ao ano que vem voltar e comprar a mesma vaca. Tá? Então eu pego entrego a vaca para o meu colega que comprou a vaca e ele me dá uma quantidade de dinheiro. Eu quero daqui a um ano, quando eu voltar a arrumar um sítio para morar, eu quero dar aquele mesmo dinheiro e pegar minha vaca de volta. Tá? Mas se com o passar do tempo a moeda perder valor, eu não vou conseguir comprar a mesma vaca. Né? Então a moeda ela tem que ser também uma reserva de valor. A terceira coisa, a moeda também é uma medida de valor. Então eu lembro que a garota ia na padaria e comprava o equivalente hoje, sei lá, R$10 de presunto. E ver R$10 de presunto, olha, eu não estou comprando gramas de presunto, fatias de presunto, estou comprando uma quantidade em dinheiro de presunto. Então o dinheiro ele serve como uma medida de valor, uma medida contábil. Tá? E o dinheiro também é um padrão para pagamentos futuros. Então, por exemplo, se você empresta dinheiro para alguém, você espera que quando ele devolver esse dinheiro para você, o dinheiro valha pelo menos a mesma coisa do tempo que você emprestou. Se ele perder esse dinheiro, ele deixa de ser um padrão para pagamento. Imagina só se o dinheiro perdesse essa característica,
e você emprestar dinheiro para alguém, você fala, ó, eu empresto, mas eu não aceito dinheiro, eu só aceito se você me entregar uma roda de trator. Então, isso seria muito complicado, tá? Porque o cara ia ter que conseguir uma roda de trator. Então, como é que ele conseguiria se já não funcionaria o dinheiro nem como meio de troca, tá? Então, além daquelas características da moeda, nós temos esses 4 características, que é o papel da moeda. Então, o que são criptomoedas? Criptomoedas são essas moedas digitais, em que a mais famosa é o Bitcoin. Então, o que o Bitcoin é? Ele é uma reserva. Antes disso, vamos ver essas características aqui. O Bitcoin, ele é portável? Eu posso pegar ele e levar de um lugar para outro? Sim. O Bitcoin, ele está armazenado aqui no celular. Então, beleza. Ele é durável? Sim, ele não vai, pode tomar chuva, ele não vai tomar chuva, ele não vai estragar, não é isso. Ele é divisível? Sim. Você pode comprar 0,001 de qualquer moeda virtual aí, tá? Ele é estável? Mais ou menos, né? Ele é muito instável, o preço dele aumenta muito, cai muito, tá? Então tem essa questão ainda ele é algo tenso, porque eu estava conversando ontem com uma pessoa, antes de preparar essa aula aqui com vocês, uma pessoa que é especialista, e mesmo as pessoas que vivem disso e ganham dinheiro com isso, eles têm muito pouca noção de como ocorre a transação, quem está por trás, etc. E qualquer susto acaba mexendo muito no valor. Ele é aceito? Ele é aceito. Tá? Cada vez mais pessoas estão aceitando esse tipo de moeda. Tá? E com relação a esses requisitos aqui, né? Ela é reserva de valor? Eu falei, em parte sim, né? Enquanto ela está subindo, beleza. Enquanto ela está descendo, ela deixa de ser reserva de valor. Ela é meio de troca? Ela é meio de troca. Você pode ir no restaurante e pagar um almoço com Bitcoin. Tá? Ela é uma medida de valor contábil? Em tese, sim. Em breve, já existem até maquininhas, né, de algumas corretoras, são muito poucas, né, que você pode pagar com seus bitcoins elas lá, a sua despesa. E é o padrão para pagamento posterior? Pode ser. Eu quero tantos bitcoins aqui há tanto tempo. Você pode, ela funciona assim. Então, em geral, o Bitcoin ele atende, se não todas, mas ele transita bem na maioria dessas características, né? Tanto a questão da portabilidade, durabilidade, divisibilidade e aceitação. A estabilidade dá para a gente discutir, tá? Reserva de valor e medida de valor está relacionado um pouco a essa instabilidade, mas funciona bem como meio de troca e padrão para pagamento posterior, tá? Bom, gente, como eu controlo a entrada desse dinheiro na economia? A gente sabe que quanto mais dinheiro na economia, inflação. Então, como controlar isso? Então, isso é um grande ponto de interrogação. Se você perguntar para mim, Giovanni, o que você acha que vai acontecer? Eu digo que sim, ela vai pegar. Eu não sei se é essa forma de criptomoeda. Então, vocês sabem que, por exemplo, o Facebook está trabalhando para produzir seu próprio dinheiro, sua própria moeda, perdão. Assim, equivalente a uma criptomoeda, equivalente ao Bitcoin, né? Então, eu acredito que isso vai pegar. Nós ainda estamos numa fase de conhecimento e ver como isso vai funcionar, porque sem controle, como a quantidade de dinheiro na economia é um elemento fundamental para você determinar o aquecimento da economia, o esfriamento da economia, se nós estamos comprando, se nós não estamos comprando, se nós estamos em crise, se nós não estamos em crise. Se os bancos centrais eles perdem esse poder, eu não sei quem passaria a tomar conta. Então, isso tem impactos, portanto, e a gente ainda não sabe quais as consequências disso, tá? Então, o Bitcoin ele pode afetar essa questão da inflação, mas ainda ele circula em determinados ambientes muito restritos. É um ambiente muito especializado, tá? Você tem que conhecer muito, né? Então, tem duas formas de você adquirir a criptomoeda. Uma é você ir numa corretora e falar, eu quero comprar tantos bitcoins ou tanta outra moeda qualquer. Tá?
E outra maneira é você minerar, que nem minerar. Como é que funciona a mineração? Mais ou menos assim. Eu já estudei bastante, mas já conversei com um monte de gente, e mesmo os especialistas, eles engasgam para explicar. E tem 1 milhão de vídeos na internet aí, eu garanto que você vai assistir 1.000.001 e não vai entender nada. Um dos comentários mais interessantes que eu vi num desses vídeos aí, dessas centenas de vídeos que eu assisti, foi um que uma pessoa fala assim, olha, no começo eu não estava entendendo nada, e no final eu descobri que eu estava igual ao começo. Então é muito complexo isso. Então o jeito mais fácil de você compreender isso é por meio de uma corretora. Então você vai na corretora, você vai comprar a quantidade de bitcoins e vai ver onde é que você consegue gastar essas moedas e como você pode receber ou pagar, enfim. E a segunda maneira é por meio da mineração. A mineração é algo mais ou menos assim. Se eu for num supermercado e pagar uma parte da minha despesa com moeda virtual, com criptomoeda, essa transação ela está no meu computador, no computador daquela pessoa que me vendeu, tá? Ou comprou de mim. E o sistema, o ecossistema tem que validar isso. Então, as criptomoedas elas são validadas por um sistema chamado blockchain, que é uma infinidade de computadores integrados uns aos outros. Então o sistema ele é válido porque todo mundo vê aquela transação. Então a ideia de minerar é mais ou menos você ficar caçando essas transações para poder validar. E sempre quando você consegue identificar uma transação dessa de maneira mais rápida, e isso é feito por algoritmos matemáticos que você tem que resolver essas equações. Quando você consegue resolver isso rapidamente, você acaba validando a negociação e você é premiado com um pouquinho de bitcoins, ou de qualquer criptomoeda. É assim que funciona. Então quer dizer que eu posso minerar? Pode, mas você tem que ter muito computador. Não vai ser no seu celular, não vai ser nesse computador aqui, nem naquele ali. Então, em geral, só para vocês terem uma ideia, aqui no Paraguai, ao lado, então tem muitas empresas que fazem essa mineração. Por quê? Porque eles alugam um galpão, enfiam um monte de computador lá, enfiam um monte de ar-condicionado, porque o computador precisa de ar-condicionado, ou seja, precisa de muita energia. Tá? E como a energia no Paraguai, por causa de Itaipu, é mais barata, então tem um monte de gente montando esses negócios lá. Então são galpões com computadores e ar-condicionado, um do lado do outro, eles procurando essas transações. Isso que é minerar. Então a ideia de minerar Bitcoin não é você achar uma pepita, não. Você tem que ter muita ferramenta para você encontrar alguma coisa. Mas essas informações que eu passei para vocês, elas são insuficientes para vocês compreenderem mesmo. O jeito menos complicado de entrar no mercado é ir numa corretora, comprar R$10 de Bitcoin e começar a brincar com ele, aí você vai começar a perceber as flutuações, quando sobe, quando desce, ver quem aceita, quem não aceita, e a partir daí fazer parte desse universo. Eu acho que vai dar certo, mas não sei se vai ser dessa maneira, entre aspas, desorganizada, né? O pessoal se vale muito da ideia de que o sistema é descentralizado e por isso que é bom. Eu acho bem complicado. Eu tenho dificuldades para enxergar um sistema não centralmente controlado. Tá? Mas o tempo que vai dizer se vai dar certo ou não. Legal. Falando um pouquinho da inflação do Brasil, eu estou pegando um pedaço aqui no livro de vocês, aí está descrito, eu estou pegando dos anos 40 até os anos 2000, até a nossa década aqui. Então, de 1946 a 1958, a inflação girou em torno de 20% a 40% ao ano. Causas, era o pós-guerra. Então, o pós-guerra, o mundo precisava ser reconstruído. Então, havia dinheiro para construir o mundo, e para você construir o mundo, quanto mais injetava dinheiro, mais você fazia inflação. Então, é isso que a gente chama de inflação de crédito no pós-guerra. Além disso, havia uma pressão de setores da sociedade para ou receber subsídios ou elevar o câmbio.
Olha que interessante. Está acontecendo isso agora. Então a gente percebe que o câmbio está muito desfavorável ao real. Então nas últimas semanas o dólar aumentou e tem aumentado. Começou em 4, já estamos a 5 e lá vai fumaça, já deu reais para pagar um dólar. Tá? Qual o impacto na inflação? Há um impacto a ser considerado. Então, por exemplo, se você imaginar que o arroz não sei, mas o milho, o trigo, muito do que a gente consome de primeira necessidade é uma mercadoria que é vendida no mercado internacional. Então existem bolsas de valores que organizam o preço dessas mercadorias no mundo inteiro. Ou seja, Estados Unidos é um grande produtor de milho, o Brasil também. Cara, se o preço do milho lá estiver mais barato, eventualmente um consumidor de milho aqui no Brasil vai comprar o milho lá nos Estados Unidos e vice-versa. Tá? Então o que acontece? Apesar do Brasil estar em crise, como o mundo está em crise, mas como a nossa moeda está perdendo muito valor, pode ser que o preço desses itens de primeira necessidade eles sejam influenciados por questões que acontecem no mundo inteiro. E pode gerar uma inflação mesmo com crise. Então, do jeito que a moeda do Brasil está se valorizando, ela pode gerar inflação. Uma inflação para todo mundo, não. Inflação para algumas pessoas. Eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Então, parte da sociedade pressionava o governo para alterar o câmbio, que favoreceria exportação, por exemplo, de cafeicultores, né? Quanto maior menor o valor do dinheiro brasileiro, mais os caras vão comprar aqui, mais vão ficar ricos. Tá? Ou outros segmentos pediam subsídios. Governo, eu preciso de um subsídio, um dinheiro que você me ajude, senão eu não vou conseguir produzir, e aí você vai ter que importar e você vai ficar pior para você. Então tudo isso fazia com que o governo emitisse dinheiro, enfim, isso aumentava, emitisse moeda, isso aumentava a inflação. E só lembrando, Brasília, a cidade ela foi construída, acho que foi inaugurada em 1960, 61, e ela foi construída com emissão de dinheiro, né? Então tudo isso ajudou a aumentar a inflação do Brasil nesse período. De 59 a 1963, a inflação ela foi um crescente, chegou a 90% em 1964. Tá? Então, pressões fiscais. O que é pressão fiscal? Endividamento do governo. Então, toda aquela discussão sobre a previdência privada do ano passado está relacionada a pressões fiscais. Então, o governo estava endividado, tinha que imprimir dinheiro, imprimia dinheiro, fazia inflação. Tá? E, além disso, com inflação, o trabalhador ele percebe que ele perde poder de compra. Então, houve pressão das classes trabalhadoras para receber aumento. E na medida que receber aumento, aumentar a inflação. Então isso foi uma roda louca, e começou a girar e não parava mais. Obviamente o trabalhador estava no direito dele de pedir o aumento, porque o preço das mercadorias aumentava, ele precisaria de alguma maneira ser compensado. Ele não teria de ser ele quem pagasse sozinho essa conta. Tá? Aí, a partir de 1964 a 1967, com o golpe militar, o pessoal utilizou políticas ortodoxas e conseguiram diminuir a inflação. A inflação chegou a 90%, caiu para 25% em 1967. Política ortodoxa versus política heterodoxa. Eu lembro que esse nome ele começa a fazer sentido para a minha geração nos anos 80. Já vai ficar claro no próximo slide aí. O que é a política ortodoxa? A política ortodoxa é fazer a lição de casa, é controlar o déficit do governo e a quantidade de dinheiro na economia. Ponto. Regra básica. Se o governo está endividado, cara, ele vai aumentar o juro da economia. Se o governo está endividado, ele vai precisar de fazer mais moeda. Se ele faz mais moeda, ele faz mais inflação. Então o jeito foi controlar o déficit fiscal. Organizar as contas. Organizar as contas, reduzir a quantidade de moeda que você emite para pagar as suas contas e reduzir a inflação. Foi isso que aconteceu. Política heterodoxa é quando você tenta buscar uma solução que foge da normalidade. Por exemplo, controle de preço. A partir de hoje nós vamos controlar o preço. Eu vou explicar para vocês daqui a pouco o que acontece. Espera aí, vamos seguir aqui. Senão vai atrapalhar a explicação. De 1968 a 1979, muita coisa aconteceu.
Em 67 a gente estava com 25% de inflação. Em 79 a gente estava com 77% de inflação. Tá? O chamado milagre brasileiro, que foi o período que o Brasil cresceu nos anos 70, sei lá, 15, 14% ao ano, por aí, ele foi muito bom, uma parte dele, que o Brasil cresceu sem inflação. Tá? Havia crédito, mas a inflação estava controlada. A partir de um tempo, um monte de coisa começou a acontecer que bagunçou esse sistema que estava funcionando também. Primeiro problema, pressões internas, aumentaram a procura agregada. Ora, se a economia está melhorando, existe uma tendência às pessoas a consumirem mais. Se elas estão consumindo mais, aumenta a procura. Se você não tiver a capacidade de entregar aquele aumento de demanda, vai gerar inflação. Tá? Pressões externas, crise do petróleo. Então, em 1973, depois de 1979, o petróleo deu 2 aumentos de preço. Isso bagunçou o coreto, porque as receitas para cuidar da inflação lidavam de questões internas. O aumento diminui a quantidade de moeda aqui, por exemplo, para trabalhar com a ideia de inflação, mas quando a inflação ela é de custo, ou seja, aumentou o preço lá fora, não tinha nada que você pudesse fazer aqui dentro para diminuir essa inflação. Essa inflação ela vinha de fora para dentro do Brasil. Então isso contribuiu a elevar um pouquinho a inflação. Crescimento do déficit público. O governo ficou endividado, começou a emitir moeda para pagar a conta. Contribuiu mais a inflação. E indexação da economia. Indexação da economia é o seguinte, olha, sabendo que a inflação é 10%, eu tenho que dar 10% de aumento para os trabalhadores, por exemplo, senão vai todo mundo meio de fome. Então o que acontece? Esse sistema ele acaba entrando em inércia. Vamos supor que eu seja um profissional liberal, vamos supor que eu seja um barbeiro, um cabeleireiro, um coach, um design de sobrancelha, qualquer coisa. Cara, virou um mês, eu automaticamente aumento o preço do meu serviço, porque se eu não aumentar, eu vou ser trouxa, né? Porque a gente sabe que a inflação vai ter o mês que vem e eu tenho de compensar aquilo. Então, a partir do momento que o pessoal aprendeu a inflação, criou-se a ideia da inflação inercial. Então, ela ficava constante porque você já indexava o seu preço baseado na inflação. Você já dava um aumento no seu preço baseado na inflação. Bom, em 1985 nós estávamos com 200% de inflação ao ano. 100% de inflação significa que dobrou. 200% significa que aumentou 3 vezes o preço em um ano. Tá? De 1986 a 94, a chamada Era da Heterodoxia. Muita ação dos economistas do governo de maneira sem considerar as bases da economia. Então eles foram tentando inventar coisas. Então, por exemplo, um exemplo, plano cruzado. A inflação está alta, acaba com o dinheiro, extingue a indexação, a partir de hoje é proibido aumentar preço, congela os preços, e segura a taxa de câmbio. O que aconteceu? Pensa bem, você estava com a inflação alta, de repente congela os preços param de aumentar, e você estabiliza a taxa de câmbio, o seu dinheiro passa a ter mais valor. Então o que você faz? Você passa a comprar mais. Quando você passa a comprar mais, o que acontece? Em tese, aumentaria o preço da mercadoria. Mas como o preço está congelado, os fornecedores eles não poderiam aumentar o preço, começa a faltar mercadoria no mercado, começa a faltar produtos no mercado. Tá? E existe uma inflação oculta, porque aumentou a procura, você não pode aumentar o preço, você para de produzir, porque tudo está aumentando. Tá? E como você não pode colocar aquele preço na sua mercadoria, você para de produzir. Só para vocês terem uma ideia, para ver o absurdo, nessa época você queria comprar um carro. Então você ia na loja, comprava um carro, a loja de carro não podia aumentar o preço, era tabelado. Vamos supor que o carro valesse 50 mil reais. Quando você tirava ele de fora da loja, do lado de fora, ele já valia 60 mil. Por quê? Porque não tinha carro para vender.
Tá? Para você comprar um carro, você demorava alguns meses para poder comprar. Então, o pessoal optava em pagar por um carro usado mais caro que um carro novo para poder ter um carro. Tá? Então, nesse monte de choques heterodoxos, a inflação, num primeiro momento dá certo, ó, em 1985 estava 200, em 1986 plano cruzado, em 1987 a inflação era só 15%. Pô, parabéns. Mas, cara, isso não funciona. Em 1988, a inflação foi de 1000%. Aumentou 11 vezes em um ano o preço das coisas. Em 1989, 1.782%. Tá? Fora outras experiências, como a do Plano Collor, né, que confiscou o dinheiro da população. Tá? A coisa só se organiza a partir do Plano Real. O que é o Plano Real? O Plano Real ele criou um elemento que indexava a economia, a tal da URV. Então, a gente aprendeu, em vez de a gente ficar fazendo, em vez de a gente aplicar automaticamente a indexação, né, aumentar os preços, nós aprendemos a usar essa URV. URV significa unidade real de valor. Então, as mercadorias elas começaram a valer URV. E num belo dia, tiraram o U e o V, ficou só o R, real. Então, a partir daí, o elemento indexador ele se transformou em moeda e o governo foi mais disciplinado na hora de organizar um pouco melhor suas contas, emitir menos moeda e estabilizou a economia. Estabilizou de tal forma que em 2003 nossa inflação estava em torno de 3%, em 2016 chegou a 10%. E por que ela voltou a aumentar? Por causa da questão fiscal. Tá? De novo, o Estado se endividou e na medida que endivida, ele teve que, um Estado endividado, a inflação aumenta, né? Ou por emissão, enfim, ou por subsídios. Alguns setores da economia demandavam subsídios, eles receberam e a inflação foi aumentando, até chegar em 2014 com 10%, 2016 10%. E a partir daí caiu, houve uma melhoria na questão fiscal do Brasil. O Brasil ainda, a questão fiscal é muito frágil. O Brasil deve, eu não lembro do último número, mas agora com essa bagunça aí, a gente deve chegar em 500 bilhões de déficit, 500 bilhões de reais de déficit, mas a gente estava em 100 bilhões mais ou menos, um pouquinho menos que isso eu acho. No nosso encontro semanal eu tento levar esses números mais redondos para vocês. E então a gente, durante muitos anos, nós ainda vamos ter esse déficit. Tá? Então toda a questão da reforma da Previdência estava relacionada a esse déficit aí. Nós vamos, durante muitos anos, nós vamos estar em déficit até poder organizar as contas públicas e aí ter um pequeno superávit. Até lá, a nossa situação ela é crítica por causa dessa questão fiscal do governo brasileiro, do Estado brasileiro. Tá? Bom, gente, tem inflação, mas essa inflação ela afeta todas as pessoas do mesmo jeito? Óbvio que se a inflação é 1000% ou 1700%, todo mundo vai rodar. Mas, por exemplo, se a inflação é 10%, ela afeta todas as pessoas da mesma forma? Não. Há várias maneiras de você medir inflação. Então eu trouxe 5 formas de você medir inflação. Então são índices, indicadores, medidores de inflação. Tá? Então, os mais famosos são o IPCA, Índice de Preço ao Consumidor Amplo, que é calculado pelo IBGE, tá? O INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, também medido pelo IBGE, e 3 aqui que são medidos pela Fundação Getúlio Vargas, IGPM, Índice Geral de Preços do Mercado, IPC3I, que é o Índice de Preço do Consumidor da Terceira Idade, e o IPC21, que é o Índice de Preço do Consumidor Classe 1. O que difere cada um desses medidores? Então, o IPCA ele é referência para a Selic. Tá? Então, ele mede o preço de uma cesta de produtos, vamos dizer assim, que são consumidos por famílias que ganham de 1 a 40 salários mínimos mensais. Tá? Quaisquer famílias não, aqui moram em algumas regiões do Brasil, Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, etc. E tal, tá?
eles pesquisam mais ou menos 400 itens. Então, essa inflação dessa cesta, que atende famílias que ganham de 1 a 40 salários mínimos, é a referência para a Selic, para a taxa de juros básica da economia. O INPC, ele é referência para ajuste do salário mínimo. Por quê? Porque ele mede uma outra cesta de mercadorias que atende famílias de baixa renda, de 1 a 5 salários mínimos. Então, é o que eu falei para vocês, feijão, o aumento do feijão vai bater muito nessa população. Agora, sei lá, a inflação do lazer, por exemplo, afeta pouco esse grupo de pessoas, porque esse grupo de pessoas tem menos lazer do que quem ganha 30, 40 salários mínimos. Tá? O IGPM é referência para o aluguel. Tá? O IPC3I é o índice de preço que é referência da terceira idade. Então, por que você vai medir uma cesta de produtos que são mais consumidos por população idosa? Por simples motivo, para você poder definir políticas públicas para atender melhor essa população. Então, se você descobre que o preço dos medicamentos aumenta muito mais do que, por exemplo, a inflação do IPCA, cara, o governo tem de desenvolver uma política pública para facilitar o acesso ao medicamento dessa população, senão eles vão morrer de fome, eles vão ter que gastar tudo para comprar remédio, por exemplo. O IPC 21 é o índice de preço da inflação de baixa renda para aquelas pessoas de 1 a 2,5 salários mínimos mensais e é tomado como referência em algumas cidades, Rio de Janeiro, São Paulo, Recife e Salvador. Então, cada índice de inflação, ele mede uma cesta de produtos específicos para ver como o preço desses produtos alteraram em uma determinada população. Então, basicamente isso. Em geral, o que é importante para você saber é você descobrir o que gera, que inflação é importante para você. Então, eu já falei para vocês que, para mim, inflação é aumento de combustível, que é o que eu mais consumo é combustível. Então, se a gasolina baixar, se o álcool baixar, para mim é boa. O meu dinheiro vai estar valendo mais, eu vou estar perdendo menos dinheiro. Agora, uma pessoa de baixa renda, que o dinheiro que ela recebe é para comprar arroz e feijão, gente, uma inflação nesses produtos é extremamente danoso a essas famílias, tá bom? Ficou faltando eu falar um pouquinho sobre a base monetária, mas como já chegamos a 1 hora de aula, eu vou deixar essa base monetária para a gente comentar em uma próxima aula, e eu tiro as dúvidas de vocês referente a essa conversa no nosso encontro, ou presencial, se a gente estiver junto, ou pela videoconferência que a gente faz, tá bom? Tenham todos uma boa semana, até mais.